possibilidade de reduzir a alíquota do INSS de 20% para 11% no caso de autônomo que presta serviço para outra pessoa física. Então, vamos olhar aqui a legislação, é a lei 8.212, no seu artigo 21. Eu gostaria de vocês conseguissem ver, tá? Ele fala que a alíquota é de 20%, né? Só que o parágrafo 2º, ele trouxe uma possibilidade. E aqui, ó, 11%. Então, esse é o chamado regime simplificado da Previdência Social. Deixa eu jogar mais um pouquinho para cá. Que ele diz assim, que o contribuinte individual, ele pode optar por essa contribuição de 11%, desde que ele tenha ciência que ele está tendo exclusão de alguns direitos, de alguns benefícios, como, por exemplo, a aposentadoria por tempo de contribuição. O que não é um problema hoje em dia, porque a aposentadoria por tempo de contribuição é apenas uma das modalidades de aposentadoria que está em vigor agora. Então, aqui, essa alíquota foi criada em 2011, só que em 2019 nós tivemos a reforma da Previdência. Então, para quem não atingiu os requisitos, para quem não vai se aproveitar dessa modalidade de aposentadoria, optar pelo plano simplificado de 11% é uma boa. Então, fugiu, né? 11% do segurado contribuinte individual, ressalvado, disposto no inciso tal. Uma pausa aqui que eu vou mostrar para vocês outra tela. Então, aqui nós temos uma resolução COSIT da Receita que diz assim, ó, em relação à alíquota de recolhimento, estava em cima ali, em relação à alíquota de recolhimento, a Receita Federal traz o entendimento de que a alíquota poderá ser de 11% ao invés de 20%, observando algumas regras relacionadas na solução de consulta COSIT 230 de 2019. Então, de acordo com a resolução COSIT 230 de 2019, o contribuinte individual que trabalha por conta própria, sem relação de emprego com a empresa ou equiparada, poderá optar, veja bem, optar é escolher pela forma de recolhimento de 11% que está nesse artigo que eu mostrei agora para vocês, da Lei 8.212 de 91. Independente do valor do seu salário de contribuição, ou seja, do valor que possa oferir no mês a título de remuneração. Observem que aqui nós não vamos mais falar sobre contribuição sobre o valor recebido. Lá, quando nós falávamos em 20%, ele era sobre o valor efetivamente recebido. Aqui nós estamos falando sobre 11%, independente do valor recebido. No entanto, se fizer essa opção, não fará jus ao benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, salvo se efetuar a complementação do recolhimento. Então, aqui o contribuinte ele vai optar por recolher 11%, calculado sobre o valor do salário mínimo, ao invés de considerar o valor efetivamente recebido, e ele abre mão desse benefício aqui. Agora, se ele quiser recolher e ter direito a esse benefício, se ele quiser que o valor dessa contribuição entre para o cálculo das médias de salário e contribuição, se ele quiser lá no futuro ter um benefício acima do salário mínimo, então ele faria uma complementação de 9% calculado sobre o salário mínimo. Na prática é o seguinte, ele deixa de recolher 20% sobre o valor efetivamente recebido. Por exemplo, se ele recebeu R$3.000 no mês, ele deixa de pagar 20% sobre 3.000 para pagar 11% sobre o salário mínimo. E se ele quiser que essa contribuição aqui do salário mínimo entre para o cálculo de outros benefícios, então ele faria uma contribuição. Então, essa é a grande diferença que tem entre a contribuição de 20% para 11%. E é sim um segredo
Fiscal, por quê? Porque a gente está olhando com base na legislação, entendendo a escolha que será feita. Em aula própria eu vou mostrar para vocês a diferença desses cálculos.